Ronaldo, 4 anos de Diga. trabalho, esse é o grande desafio, né, de muitos times no Brasil. Você manter ali a pegada. E aí já estão falando que o Abel folga muito e tal. Lembra outros Isso é times uma cascata, nossa. dominantes em outros momentos, né? Lembra bastante, sobretudo um vizinho de muro, né? Bom, primeiro o impacto que um jogo, né, um clássico tem, né? A agenda positiva corintiana vai às alturas, né? As projeções do Juca, a Libertadores ao alcance. E o Palmeiras nada, o Lavieri já acabou o ano, não vale, Mas acabou, por que vamos embora, vamos repensar, aquela coisa. O jogo de fato tem um peso, o derby tem um peso, como diria Lima Duarte, né, no filme Boleiros, é isso? É se ela bom. não sabe o que é o Palmeiras e Corinthians? Palmeiras e Corinthians, né? Falando para Marisa Sabemos. Hort. Marisa Hort. Exatamente. Exatamente. Ótimo filme, por sinal. A lembrança é inevitável com o São Paulo tricampeão brasileiro, né? Consecutivo. E o Palmeiras pode ainda ser tricampeão brasileiro consecutivo. O que eu acho talvez seja diferente, aquele suspiro final do São Paulo foi a virada sobre o Grêmio em 2008, mais ou menos como o Palmeiras fez com o Botafogo o ano passado, né? Só que aquilo do Palmeiras rendeu o bi, não o tri, e o tri esse ano tá mais difícil mesmo, porque o Botafogo tá muito mais consistente. Mas as comparações, Tironi, elas são inevitáveis por conta do Palmeiras estar vivendo hoje um momento parecido com aquele do São Paulo, de estabilidade, de estrutura inquestionável, de continuidade no trabalho, e de ter times que não têm estrelas, né? E essa é uma grande, esse é um grande dilema quando um time que tem a estrutura e parece que a estrutura garante qualquer coisa, campeonatos, perceber que a estrutura toda, o núcleo de departamento de performance, o estádio, o Allianz Parque, o trabalho contínuo do Abel, talvez não seja mais suficiente para dominar o futebol brasileiro, né? Então, essa situação ocorreu identicamente ao aquele momento do São Paulo pós-tri. E a decisão e a conversa, o que o Danilo está falando, é o que se falava no São Paulo na época. Não, porque os jogadores e aquele time do São Paulo tinha ótimos jogadores, mas nenhum craque. A discussão era se o Rogério Ceni era craque ou não, mas a reciclagem daquele time e o tipo de trabalho que o Muricy fazia é muito parecido com o do Abel hoje. E o São Paulo, o melhor na estrutura, assim como o Palmeiras é hoje, na organização, era dominante. Mas aí começaram a aparecer outros concorrentes diferentes. O Fluminense da Unimed, lá do Conca, do Fred, o Corinthians do Ronaldo Fenômeno, e a coisa começou a dar uma misturada. E agora o Palmeiras está vendo ao lado algumas outras coisas se solidificarem, como esse projeto do Botafogo. E aí a discussão sobre o trabalho do Abel é a mesma sobre o trabalho do Muricy, que não ganhava Copas, né? Como agora o Abel está com dificuldade de ganhar Copas pela concorrência. E a questão da qualidade ou do vencimento da necessidade de reformulação do time para a chegada de jogadores. Essa que é a discussão e é a dúvida. O Palmeiras ou o palmeirense ele é receoso em falar. O Palmeiras precisa de jogadores, um ou dois, que chegam para jogar, mas aí outros falam que decidam, que sejam jogadores decisivos, que sejam jogadores fora da curva, coisa que não existiu nessa era Abel. Lembrando que o Palmeiras, lá há alguns anos, não quis contratar o Hulk, por exemplo, né, que está agora nas finais da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, anos depois. E dar esse passo, o Palmeiras quase deu, né? Não estava tentando, fez proposta para o Gabigol, porque seria um jogador deste tipo. Para lembrar da comparação com o São Paulo, finalmente, o São Paulo, depois do tri e de não conseguir a Libertadores, partiu para jogadores decisivos, diferentes, acima da média, inquestionáveis. Foi contratar o Adriano Imperador. Quem não viveu aquela época acha que o Adriano Imperador foi uma baita sacada do São Paulo. E ele, na verdade, jogou bem com o São Paulo uma Libertadores, mas não ganhou nada. E a presença do Adriano Imperador mudou tudo.
lá dentro. Salário, convivência, rotina de treino, que hora chega, que hora sai. Saindo o Adriano Imperador, o São Paulo foi para o segundo. Luiz Fabiano, eu estou falando dos 2 centroavantes titulares da seleção brasileira, um na Copa de 2006, outro na Copa de 2010. Mais que o Gabigol atual. E não deu certo também. Então, aquela situação de... É difícil num clube que está acostumado a ganhar tanto e tudo funcionar, perceber que é hora de mudar um pouquinho. Mas esse mudar um pouquinho é para que lado? É isso que eu vejo o Palmeiras agora nesse dilema. E a última comparação entre São Paulo e Palmeiras é o Abel estafado de folga, ou que é o meme atual, ou precisando de férias mais longas, como tem dito. Isso aconteceu com o São Paulo antes do Tri, né? Com o São Paulo do Tele. O Tele começou a ter no São Paulo uma situação de 2 meses de férias, 2 meses e meio. Ficava o Muricy no início da temporada. Não sei se vocês lembram dessa coisa, porque, de fato, o cara estava sobrecarregado, ou se sentindo sobrecarregado. E também não deu certo naquele momento em que o São Paulo tenta fazer com o Tele um esquema diferente, por tudo aquilo que ele tinha conquistado. Então, aliar a vida pessoal do Tele, o descanso, com o esportivo. O Palmeiras está cada vez mais parecido com o São Paulo. E agora tomar as decisões para 2025, embora 2024 ainda esteja ao alcance, depende muito dessa sexta-noite, como os companheiros falaram, depende do jogo com o Grêmio. E é um jogo que tem muitas especificidades, né? É o jogo depois da distância para o Botafogo aumentada, é o jogo depois da emboscada, da tragédia da Fernão Dias, em que o Palmeiras não terá sua torcida organizada no estádio pela primeira vez, com pouco público no estádio, porque a galera não acredita mais, como disse o Lavieri. E é o jogo depois do derby. O jogo depois do derby, o jogo da sequela, né? Tem muita coisa em jogo nessa partida contra o Grêmio do Renato Portaluppi, que é outro técnico longevo, mas de um outro jeito, né, em relação ao Abel. Muito bem, vamos fazer o seguinte, hein? A gente vai parar... Âncora, deixa eu só fazer uma correção. O Galo luta pelo bi na Libertadores, na Copa do Brasil pelo tri, né? E eu acho que eu falei bi da Copa do Brasil. É tri da Copa do Brasil. Ganhou 2 brilhantemente. Né? Tá você corrigido. Fala bi na televisão e tri no YouTube. Isso. Ó, a gente vai para um break agora, rapidamente.